Bem, irmãos, estamos de volta diretamente do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, aqui em Jerusalém, Jerusalém. Nós estamos ministrando matéria Introdução Bíblica 1, né? Também chamada de Pentateuco. Penta 5, teucos volume, rolo, 5 rolos, 5 volumes. Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Ministério Tabernáculo, Lajinha, Minas Gerais, Zona da Mata, Sul Capixaba. Essa é a sexta aula. Nas primeiras aulas nós falamos sobre o Bereshit, falamos sobre os dias, falamos sobre Elohim e o verbo bará, né, mostrando a diferença entre bará, azar e atzar. Falamos sobre a criação, também Jardim do Éden e a queda. Hoje, sétima aula, vamos falar sobre a primeira civilização, Caim e a morte de Abel, e o capítulo 4, 3 e 4 por ali. Então, começamos por Caim, está dizendo aqui. E deu à luz seu irmão mais novo, Abel. Então, Abel, pastor de ovelhas, Caim, lavrador da terra. Aí nós temos, então, o caso que vai finalizar com a morte de Abel. Caim vai matar Abel. E aí a Bíblia diz que uma coisa nós podemos ter positiva em Caim. Caim é o criador da oferta. Essa oferta que nós usamos aí hoje nas igrejas, esse modelo, vem de Caim. Aqui diz que no capítulo 4, versículo 3, e aconteceu que no cabo de dias, no fim da colheita, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então o primeiro a trazer a oferta foi Caim. Deus já havia parado de falar com o homem, que após a queda, o Adão e a Eva foram expulsos com as meninas e com Caim, Abel, com os meninos todos ali. Saiu tudo dali, foram expulsos do paraíso. Né? Então, agora o Caim resolve, por conta própria, trazer uma oferta. E o Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas, sua gordura, e o Senhor atentou para Abel e não para Caim. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. E irou Caim fortemente e descaiu do semblante. Então há muitas conjecturas por aí, dizendo que a oferta de Abel, de Caim, não foi aceita porque não tinha sangue. Mas não tem nada disso aqui. Nós vamos ficar somente com a Bíblia. O seminário vai estudar Bíblia e não teoria de cabeça, nem tradição judaica, que é muito prolixa, e nem tradição católica ou de qualquer outra religião. Vamos tratar somente da tradição daquilo que nós conhecemos na Bíblia. O que estiver fora da Bíblia está fora da nossa história. Nós não vamos abordar nem vamos considerar. Então, qual o motivo será que essa oferta de Caim não foi aceita? Dá para entender pelo texto. Vamos usar a primeira regra da hermenêutica. Bíblia explica Bíblia. No cabo de dia, no final do dia, no final da colheita. Entende-se aqui, então, que o Caim trouxe o que sobrou, o resto. Né? Aquelas gavelas, aqueles restolhos, aquilo que sobrou da colheita, ele trouxe e apresentou o Senhor como oferta. Por isso não foi aceita. Mas Caim é o primeiro autor de oferta na Bíblia. Isso deve ser mencionado. A gente observa também que desde que o homem saiu do Éden, foi expulso Adão com a tropa dele, a meninada, as meninas, o Caim, o Abel e todo mundo. Desde que ele saiu do Éden, Deus colocou lá querubins e espada flamejante que rodava em volta do Éden. Passaram-se 2 gerações até chegar a Enos. Quando chega a Enos, no capítulo 5 nós temos as genealogias, né? Diz que viveu Enos tantos anos e foi nos dias de Enos que Deus começou então o homem começou a invocar a Deus. Então o homem passou um bom tempo sem invocar a Deus, né? Aqui, ó, e também tal, chamou o seu nome Enos, capítulo 4, versículo 26. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Então o homem ficou 235 anos em off, né? Off, fora do ar, sem falar com o pai dele, sem falar com Deus. Desde que saiu do Éden, se você contar, vai dar 235 anos. 105 anos, o Adão teve 130 quando teve Sete, 105 quando teve Enos. Então você somando 130 do Adão para o Sete, do Sete para o Enos, mais 105, 235 anos de silêncio do homem não comunicar com Deus. Isso também vai acontecer lá no período chamado interbíblico, né? No período interbíblico, nós temos 400 anos de silêncio, que é o período que aparecem os livros apócrifos e os pseudepígrafes, os falsos autores e os livros escondidos.
Quando Deus para de falar, quem começa a falar é o homem, não é isso? Então nós temos aí outro detalhe importante sobre isso aí. Outra coisa que temos também que falar aqui é sobre o Adão, Eva, Caim. Então, depois que Caim mata Abel, Deus pergunta: cadê o seu irmão? Ele diz que eu não sou tutor do meu irmão, sei lá do meu irmão. E Deus então coloca aí nele um sinal. Outra coisa interessante é isso: o sinal do Caim. Por que descaiu o seu semblante? E Deus avisa para ele ainda antes: Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Então aqui está a charada. Ó. Se eu tivesse pegado a primícia da sua colheita e trazido, eu ia aceitar. Se você fizer direitinho, eu vou aceitar a sua oferta. Mas você fez errado, você trouxe restolho, você trouxe sobra, você trouxe o que está maculado. E depois no Levítico nós vamos encontrar isso. Deus não aceitava animal machucado, animal com impinge. Deus não aceitava animal qualquer. Tinha que ser o perfeito, tinha até que se examinava, né? Para saber se ele era kosher, se era santo. Então ele, depois que foi para o campo e matou o Abel, o Senhor pergunta onde está, né? É uma coisa interessante, que Deus sabe de tudo, ele é onisciente, mas é para o homem falar. E ele diz: não sei, sou por acaso tutor do meu irmão? E disse Deus então: a voz do sangue do teu irmão clama a mim. Você matou o seu irmão. E agora agora maldito és tu, desde a terra. Primeiro a terra foi maldita, né? Agora maldito é o Caim. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão. E agora então você vai ser fugitivo e vagabundo. E ele reclama então como é que vai ser isso, se alguém achar ele vai matá-lo e tal. E o Senhor então coloca nele, o Senhor põe um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Capítulo 4, versículo 15. Aí alguém pergunta, que sinal seria esse, hein? Qual o sinal de Caim? Alguns falam, deve ser a cor. Até então o homem seria branco, ou amarelo ou tal, e agora ele passa a ser moreno ou negro. Não cremos nisso, porque a primeira vez que ocorre a palavra negro, moreno, é com a palavra Cuxi, descendente de Cão, um dos filhos de Noé. Isso já na tábua das gerações, depois do dilúvio. Mas o homem é produto do meio ambiente, né? A gente tem um esquimó lá no Ártico, você encontra o esquimó lá nas terras altas latitudes, e ele desenvolve aptidões e desenvolve fenótipo e genótipo para aquele lugar, para aquela friagem, né? Então ele tem influência, a estrutura humana sofre influência do meio ambiente. Então pode ser que essa cor também morena ou negra, afrodescendente, tenha surgido pela maior exposição à área solar, onde está mais na linha do paralelo, né? Da linha do Equador. Mas a primeira palavra que tem tradução para negro é Cush. E aí é lá na descendência de Cão, um dos filhos de Noé. Então o sinal, o que seria o sinal de Caim? O sinal de Caim está incluído lá naquele texto de Deuteronômio 29, 29. Né? As coisas reveladas pertencem a nós e as que não foram reveladas pertencem a Deus. Nós não podemos conjecturar que sinal seria esse. Será que a orelha dele ficou maior? Será que o nariz ficou pontiagudo, igual Pinóquio? O que será o sinal de Caim? Nós não vamos encontrar com Caim, né? Que se encontrasse, poderia perguntar. Nós queremos ir para o céu, Caim fatalmente não deve estar no céu. É o primeiro homicida da Bíblia, não fala que ele arrependeu. Fala que ele saiu para a terra de Nod e lá começou a reproduzir e começou a construir cidades. E nós encontramos um famoso descendente dele, né? Que chama Nimrod, começou a ser poderoso na terra, começou a ser o tal, né? Mas essa situação a gente encontra aqui no capítulo 4, que começou então um descendente dele, chamado Lameque, primeiro bígamo, né? Teve duas mulheres, uma chamada Ada e a outra Zilá, e ele teve uns filhos, e os meninos dele começaram a mexer com alguma coisa interessante, ó. O primeiro, que chamado aqui, foi o tal do Jabal, começou a mexer com gado, então nós temos carne disponível, né? Apesar que o homem era carnívoro, não, o homem era herbívoro antes do dilúvio. Depois Zilá deu a luz Tubal Caim, começa a mexer com metal de cobre e ferro, então faz arma. E aí você tem também o outro, Jubal, que vai mexer com música, né, com instrumentos músicos, toca harpa e órgão. Então você tem música, você tem carne, você tem mulher, não é isso? E você tem arma. Então, gado, carne, som, música e temos armamentos, música e churrasco. Então, tá montada a coisa. Só vai dar o quê? Vai esperar o quê? Confusão, né? Começa essa confusão por aí. É o que se faz quando a junta com mulher, com música, com churrasco e com marma, né? Material de cobre e ferro. Então, nós encontramos aí o início da civilização
a civilização vai se dividir em duas partes, os filhos de Deus e os filhos do homem. Nós veremos na outra aula. Um abraço.